doutora Danuia Pereira Leite é uma especialista na área de música, na componente que se chama biomusicologia, que é a ciência que estuda o efeito da música nos seres humanos e nos animais, e em todos os seres vivos, digamos assim. E nas plantas também, acho que. Então, exatamente. É uma das três maiores, pelo menos segundo as referências que eu tenho, é uma das três maiores especialistas neste assunto do mundo. Portanto, a expectativa é muito grande. Eu entrei pela vertente da música, um pouco à semelhança dos colegas. Também fui aprender piano, era criança, mas o facto é que a minha questão com a música prendeu-se com uma teima com o divino. Ou seja, eu venho de uma família conservadora, tradicionalista, católica, e a minha avó materna contava uma história do Deus e dos anjos e do diabo e daquilo tudo. E eu aos 12 anos revoltei-me e pensei, bom, há aqui qualquer coisa de errado. Porque então, a minha avó diz que Deus criou os anjos, criou o demónio, e agora o demónio é mau, foi lá expulso do céu, e os anjos é que são bons, e isto é esta confusão toda aqui na Terra. Mas alguma coisa está errada, porque se Deus criou o diabo, então alguma coisa os anjos, do diabo e do homem hão de ter em comum. Aos 12 anos comecei a oferecer literalmente toda a gente e a perguntar o que é que Deus, o diabo e os homens têm em comum. E a uma determinada altura, na minha família recebia-se muita gente importante, gente famosa e por aí fora, e a uma determinada altura a Danuia deixou de ter permissão para entrar na sala. Bom, isto era muito estranho. Porquê? Porque lá em casa queriam me castigar, mas como eu sempre fui bastante sossegada, não tinham nada para me castigar. Não se castiga uma criança que não sai, que não quer fazer as coisas que as outras crianças fazem, que tem boas notas, e portanto chega a uma altura, é muito complicado dar a volta à coisa. E entretanto, eu pensei, não, tem que haver aqui qualquer coisa que não me estão a contar. Eu achava que não me estavam a contar a história toda. E como tinha sido vítima da história do Menino Jesus e do Pai Natal, e tinha descoberto que aquilo era um engano, fiquei um bocado de pé atrás e achava que me estavam a enganar novamente. E então questionava toda a gente. Para azar da minha família, há padres e freiras na família, e eu corria aquela gente toda com a mesma pergunta e dizia, não, vocês estão a enganar, se calhar o diabo não é assim mau. Até porque há lá um livro na Bíblia, no Velho Testamento, que diz que o diabo vem vestido de pedras preciosas e uma imagem resplandecente, então se ele é mau e tem lá um tridente e aquelas coisas todas e usa chifres e tal, como é que é isto? E esta indagação, que pode parecer uma brincadeira, mas que marca muito, foi uma constante na minha vida, ao ponto de eu pensar, não, tem que haver qualquer coisa comum a tudo. Bom, a minha vida foi-se desenvolvendo, eu continuei os estudos de piano, mas o facto é que entro primeiro para a Universidade Católica em Direito, chego ao fim do curso de Direito e entendo que não era bem aquilo que eu queria, porque paralelamente sempre fui uma apaixonada pela biologia e pela medicina e fui fazendo as mais variadas experiências verdadeiramente escabrosas desde a infância, onde eu experimentava coisas e como gostava muito de música, tinha sempre a rádio ligada. A ponto de, na minha cabeceira da cama, haver um rádio e os meus pais me baterem na parede, porque a Danuia ficava até às tantas da madrugada de rádio ligado. E então, tudo o que eu fazia em contacto com um ambiente musical. E comecei, por puro acidente, a perceber que a música interferia nas coisas. Tinha um microscópio, ia fazer observações e, de repente, apercebi-me, espera, mas quando está esta música ou outra música, isto tem uma reação diferente. E eu tropeço, literalmente, neste tipo de fio condutor que mais tarde deu origem a isto que se chama biomusicologia e que foi um trabalho que eu registrei, que está patenteado e que tem a ver com isto que o Dr. Alexandre dizia, que é o efeito biológico dos sons nos organismos vivos. O que é que acontece? Acontece que mais tarde entro por outros projetos e por outras linhas, nomeadamente na medicina, tive as minhas próprias clínicas durante 15 anos. E no final de 15 anos resolvi fechar a última clínica e dedicar-me então à investigação. Dediquei-me à investigação, nasce este trabalho da biomusicologia, fundo o Instituto de Ciências do Som e Bioterapias, cá em Portugal, em Lisboa, e dedico-me então, sim, a começar a ensinar
as primeiras turmas de biomusicólogos no nosso país. Este trabalho, de facto, é um trabalho pioneiro, inovador, e existe um professor catedrático italiano conectado a este trabalho e também uma universidade na Suécia, onde a biomusicologia já está considerada um curso superior. Enfim, cá em Portugal eu ando a ver se a DGERT me acredita ao Instituto. Mas isto é como tudo, que o nosso país tem de bom e tem de mau, e o papel é uma coisa que nós ainda não conseguimos ultrapassar. No Instituto, o que é que nós fazemos? Nós fazemos, de facto, terapias que incidem nas mais diversas patologias. Temos grupos de psiconeuroimunologia, que são aquilo que as pessoas conhecem talvez por grupos de autoajuda, para doenças terminais, doentes oncológicos, doenças autoimunes, doenças degenerativas, nomeadamente Alzheimer e Parkinson e por aí fora. E o facto é que, ao nível da terapia com doentes oncológicos, conseguem-se bons resultados. Estamos conectados ao trabalho de um diretor de oncologia de um hospital nos Estados Unidos, que é o Dr. Mitchell Gaynor, e temos realmente conseguido resultados que são para além daquilo que a ciência consegue explicar. Comecei também, nesta fase de pesquisa do trabalho, a apaixonar-me por estes instrumentos que se calhar alguns de vocês conhecem, outros não, que são taças tibetanas. As taças são um objeto muito simples, que tem dois tipos de atuação completamente distintos. Por um lado, tem sons audíveis, sons esses que nós conseguimos captar e registar e têm determinado impacto, como dizia o Dr. Alexandre, no nosso cérebro, nomeadamente na zona do tálamo. E, por outro lado, tem a fantástica particularidade de também produzirem sons inaudíveis, neste caso concreto, ultrassons. E o que acontece é que, embora nós não consigamos percepcionar em termos auditivos, o facto é que o nosso corpo sente o impacto das ondas vibratórias das taças. Então o que vai acontecer é que cada vez que qualquer um de nós manuseia este instrumento, inevitavelmente está a fazer uma terapia a si próprio. Portanto, qualquer um de nós pode adquirir uma taça e brincar com a taça, com toda a segurança de saber que está a ter uma terapia, mesmo sem saber nada de terapia ou nada de biologia ou de anatomia ou o que quer que seja, e que isto está a fazer-lhe bem. Aquilo que eu me propus quando o Dr. Alexandre me convidou foi efetivamente a partilhar convosco o som das taças. Eu não sei se aqui no auditório, espero que sim, vamos conseguir ter amplitude suficiente para elas. De qualquer das formas, no final vocês podem vir até aqui e manuseá-las, sentir como é que elas funcionam. E também aproveito para convidar todos vocês, se quiserem passar pelo Instituto, a ter contacto com isto. No dia 21 nós vamos ter um workshop de entrada livre, completamente gratuito, onde vamos ensinar as pessoas a lidar com a ansiedade através de alguns exercícios, não só com as taças, mas também alguns exercícios respiratórios. Porque é importante dizer que a música tem necessidade de duas coisas, que as pessoas, por norma, esquecem. A primeira é extremamente importante e, para mim, a base de tudo é o silêncio. Não há música sem silêncio. E a segunda é a respiração. Portanto, isto é a base primordial. E o trabalho que nós vamos fazer no dia 21 é exatamente passar este tipo de informação às pessoas para que possam adaptar nas suas vivências e possam fazer alguma coisa com isso. Quanto mais não seja, numa época conturbada em termos sociais como aquela que estamos a passar, terem alguma ferramenta que lhes permita controlar a sua própria ansiedade de modo gratuito, não é? Porque a respiração ainda é grátis. Não paga imposto por enquanto. Ora bem, do meu próprio percurso, o que é que eu poderei dizer mais? Que fui parar ao canto gregoriano também, e talvez tivesse sido esta música estar constantemente na minha vida que me fez a uma determinada altura ter a capacidade de fazer as pontes necessárias para lançar as bases desta investigação e este trabalho começar a dar frutos. Se eu não tivesse estado sempre conectada com a música, ela não estivesse presente na minha vida, eu não tinha tido a capacidade, ao nível da biologia, ao nível da medicina, da química fisiológica, de fazer estas pontes. E também pegando de uma coisa muito interessante que o Dr. Alexandre disse no início, hoje em dia a música traduz-se matematicamente, não é? Mercê da tecnologia, ritmos binários, a codificação da linguagem informática e por aí fora. Gostaria de partilhar convosco uma curiosidade. Isto
isto é tão interessante em termos existenciais que há um físico chamado Joel Steinheimer que tem um trabalho fascinante e que provou cientificamente à Academia Francesa de Ciências que por se colocar levedura de pão ou vegetais ou ouvir música, a produção é incrementada. Mas a parte mais fascinante do trabalho dele é que ele pega na síntese de proteínas e das enzimas, seja da levedura do pão, seja dos vegetais, pega nessas sínteses, que são fórmulas matemáticas, e consegue as traduzir em partituras musicais. E elas são harmoniosas. Portanto, isto para dizer que existe uma base biológica para a criação e para a apreciação do som. Eu costumo dizer aos meus alunos que nós somos música em estado sólido. Vocês observem as pessoas a andar. As pessoas andam de acordo com ritmos musicais. Alegre, vivace, por aí fora. Portanto, se vocês virem as pessoas a andar, o ritmo do andar das pessoas traduz aquilo que biologicamente é a sua constituição ao nível rítmico, se quiserem, e a sua postura existencial. Vocês vão reparar que pessoas que têm capacidade de liderança, carismáticas, proativas, têm um andar perfeitamente assertivo, perfeitamente cadenciado, harmonioso e com um determinado andamento muito mais alegre, muito mais dinâmico. E pessoas com tendência depressiva, com, enfim, uma postura, se calhar, de vitimização, são muito mais lentas, muito mais pesadas, e isso vê-se. Portanto, a base musical ensina-nos realmente muita coisa acerca dos organismos e ensina-nos, sobretudo, a perceber que, ok, se eu tenho esta pessoa que corresponde a este tipo de andamento musical, eu não posso querer que um largo seja um alegre. Não vai dar. Aquilo nunca vai funcionar. Se nós observássemos este tipo de coisas, respeitaríamos não só as nossas dinâmicas, também como as dos outros. E, por exemplo, se calhar, brincando um pouco convosco, ao nível da política, não colocaríamos determinadas espécies em determinados sítios, que a coisa não iria funcionar. E das finanças a falar, essa parte, enfim. Mas, o que eu quero dizer com isto é que existe uma conexão. Existe uma conexão, não é por acaso. Entretanto, aqui, para começarmos com as taças, o que é que eu vos posso dizer mais? Posso-vos dizer que a origem das taças é tibetana. Elas fazem parte de uma cultura ancestral, a cultura Bon, que é uma cultura xamânica tibetana, e no Tibete elas são usadas para colocar tudo. Frutas, cereais, o que quer que seja. E quando falamos com os monges sobre as taças, eles refugiam-se muito. Porquê? Porque a ciência musical no Tibete é para os chamados grandes iniciados e é completamente esotérica como essa, ou seja, é completamente fechada. Eles não abrem isto. Não abrem facilmente. É evidente que hoje em dia no Ocidente já se sabe algumas coisas. Sabe-se que elas são feitas com ligas de metais. Na constituição das taças está ouro, cobre, prata, estão metais nobres. As taças não têm sons iguais, não têm uma nota, são multitonais. Têm uma tónica, ok? Mas não têm uma nota apenas. Ouvem-se tons acima, tons abaixo e muitas vezes elas mudam. De acordo com a temperatura ambiente, de acordo com a amplitude do espaço, assim o som da taça. Uma das coisas que nós sabemos e não conseguimos explicar o porquê, pelo menos no Instituto ainda não chegámos lá. Quando estamos a tocar a taça ao pé de alguém que está prestes a partir, a taça não tem som. Não corremos esse risco. Isto para dizer que há aqui qualquer coisa ao nível energético que nós não conseguimos explicar. Depois, também fascinante das taças é que elas funcionam tanto em cima do nosso corpo físico como fora do corpo. Portanto, a uma determinada distância, nós conseguimos fazer terapias com a taça a alguma distância do corpo do paciente ou com a taça em cima do corpo do paciente. Depende dos casos. Sabemos que elas funcionam muito bem em algumas patologias do foro psicológico. Sabemos que funcionam lindamente em situações de grávida, gestação, trabalho com os bebés. Tudo isso, elas são fascinantes a esse nível. E o mais engraçado também é que com os animais elas funcionam. Funcionam bem, sobretudo com os cães que ouvem os ultrassons, elas funcionam lindamente. Portanto, a partir daqui, são um mundo realmente que não se esgota.
Existem taças para certas zonas do corpo, existem taças genéricas, por exemplo, estas duas são taças para a zona do coração, concretamente. Estas são taças genéricas, não para qualquer zona. Estas são taças para a zona da barriga, que se colocam em cima da zona da cavidade abdominal do paciente. Depois... Mas elas são usadas em contacto com o contacto, sim, sim. O paciente está deitado na marquesa e pode-se fazer, depende, há protocolos do que é que se faz para, ou então podemos simplesmente pôr a energia do corpo do paciente a circular, ou fazer uma drenagem linfática, ou a ativação da circulação por aí fora, porque elas têm multifunções. Com o som também conseguimos fazer outras coisas muito curiosas, por exemplo, os diapasões, aqueles diapasões em forma de forquilha, aqueles diapasões mais tradicionais. Nós conseguimos, nos meridianos da acupuntura, fazer uma terapia não invasiva, que não magoa, como a acupuntura, sobretudo para as crianças que têm as agulhas e não querem fugir. Nós conseguimos resultados muito mais incisivos. Porquê? Porque a vibração passa. E ainda por outro fator, é que é assim, independentemente da nossa vontade, o tálamo registra o som e o corpo reage. E mesmo que eu diga assim, eu não quero reagir a esta música, eu não quero ouvir, só pelo simples facto do meu cérebro estar a registrar através do tálamo, uma série de química fisiológica está a ser processada independentemente da minha vontade. A música funciona porque temos lá esta questãozinha que é o tálamo, que opera independentemente da nossa vontade. E o Manuel dizia uma coisa que é bem verdade, que é, se todos somos seres musicais e somos, nem todos somos artistas. Isso é outra conversa, não é? Portanto, somos todos seres musicais, porque biologicamente estamos preparados para isso. Agora, nem todos somos uns grandes artistas a esse nível, não é? Portanto, isto é como tudo, portanto, também é preciso trabalho e também é preciso dedicação e também é preciso ter um dom, como por exemplo tem Pedro, não é por acaso. Outras vezes a música leva-nos a ter esta vontade, não é? De que ela continue na nossa vida, como diz a Teresa, independentemente do que se faça, independentemente do caminho que já se percorreu, a pessoa continua a ter esta vontade de estar conectada com esta dimensão. Por uma razão muito simples, o nosso cérebro tem uma predileção especial das ondas alfa, em termos de frequência eletromagnética. As ondas alfa são uma coisa que tem entre 8 a 12 ciclos por segundo, em termos de vibração. E o que acontece é que, no caso das taças tibetanas, elas automaticamente nos colocam o cérebro em alfa. E o ritmo alfa é um afinador natural do nosso organismo. Por isso é que elas são tão fascinantes e alcançam tantos resultados. A maior parte das pessoas adoece porque está em desequilíbrio, ou por ansiedade, o stress, o medo, o que vocês quiserem hoje em dia. E então, assim que conectam com estas frequências, é como um instrumento musical que vai à afinação. Começa a afinar, ok, sentem-se bem com isto. Posso-vos dizer que aqui há 2 anos fui dar um concerto à Expo. E cheguei ao fim do concerto e as pessoas não se levantavam da cadeira. E acho que aqui vai acontecer. tentei várias vezes, até que tive que ter uma saída um pouco deselegante, que foi, acabei por abandonar o palco, porque as pessoas não se iam embora. Porque quanto mais necessitada a pessoa está, mais quer estar em contacto com isto. Em confidência aqui, eu tenho alturas que já não suporto as taças tibetanas com todo o respeito e carinho que tenho por elas. Porquê? Porque por estar constantemente a ouvir, o organismo já tem aquela vibração, não tem necessidade de mais e, portanto, ok, já não quero outra coisa qualquer. Por exemplo, percussões, como a questão cardíaca ou circulatória, porque depois também é muito interessante, cada naipe de instrumentos no nosso organismo funciona de acordo com um determinado sistema circulatório, sistema respiratório, linfático e por aí fora. Portanto, também é fascinante. Doutora, eu gostava só de acrescentar uma coisa. Se vocês repararem, se forem a uma discoteca às 3 da manhã e se puserem à frente uma coluna daquelas, Levam tareia. o nosso corpo começa a ganhar, o nosso ritmo começa a ficar alterado. Se ao contrário disso formos para um sítio ao ar livre, em que há, imagina, uma gota de água que cai e que faz o ruído repetidamente igual, lento, calmo, a pessoa começa a entrar naquela cadência. Portanto, esta coisa que nós absorvemos indiretamente é de tudo, é de todo lado. E o mais importante é que, mesmo que vocês não registrem em termos auditivos, o corpo sofre o impacto daquelas vibrações.
E nós apanhamos literalmente tareia nos nossos olhos. Por exemplo, eu não sou capaz de ouvir um vizinho com música alta que eu não vá lá tocar à campainha, tantas vezes quantas forem precisas. Eu não tenho nada a ver com a música do vizinho. Não quero ser agredida. E portanto, olha, desculpe lá, mas não. E depois há muitos ritmos, como por exemplo o ritmo anapéstico, que é completamente prejudicial para o nosso organismo. As línguas oxitónicas, como é o caso do francês, que também tem um ritmozinho que... O francês jamais poderia ser uma língua universal, como se tentou. Porque o próprio ritmo da língua não puxa, não cola, não há hipótese de... Cola enquanto é obrigado a... É uma língua oxitónica. Fraco, fraco, forte. Fraco, fraco, forte. Não. É quase como os triplos. O organismo rejeita aquilo. Portanto, não dá. Estes sons são completamente distintos. O cérebro registra-os de uma ou outra maneira. Vamos então tentar fazer uma experiência convosco. Supostamente as taças necessitariam 2 horas à temperatura ambiente. Só para saber o que faz É assim, já alguma vez... Eu vou tentar mostrar-vos sons diferentes. Aquilo que eu vos peço é que, se vocês quiserem, fechem os olhos, descontraiam, respirem fundo, por favor, façam uma respiração centrada no abdômen. Eu brinco com os meus alunos e digo, os meus alunos todos têm que ter barriga. Eu tenho barriga. Se não tiver barriga, está chumbado. Eu não quero cá. Não é? As pessoas respiram assim. E ao respirarem assim, os pulmões não enchem para a cavidade abdominal. E o que acontece é que andamos sempre em stress. E depois dizemos assim, tomei uma má decisão, pensei mal. Depois, claro, pensou, o oxigênio não chegou ao cérebro, não foi suficiente. Portanto, respirem tranquilamente, respirem pausadamente, cada um no seu ritmo, porque os nossos organismos têm ritmos diferentes. E podem centrar a vossa mente na respiração, inspirar pelo nariz, expirar pela boca, ganharem esse hábito, ganharem essa consciência e, sobretudo, a consciência de que nós estamos ancorados, é como se fôssemos não é? Uma âncora que está presa através do nosso abdômen, que passa a energia diretamente pelas pernas até os pés enraizarem bem na terra. Temos que estar aqui, nesta consciência, aqui e agora. Eu estou aqui. Eu não estou nos problemas que deixei em casa quando saí de lá, porque isso é passado, e eu não estou no amanhã que não sei se a gasolina vai aumentar, porque ainda não chegou. Isso chama-se projeção. Estamos a projetar. Nós temos que estar aqui e agora. Ok, agora eu estou aqui. Estou na PT, estou na Rua de Entre Campos e estou neste auditório. O resto é outra coisa. Então, com esta consciência da respiração, com esta consciência de mim, de quem é que eu sou, do que é que eu sinto nesta relação com o meu corpo, eu permito que o meu cérebro registre sons.
mentira, desde que não. Ou seja, não era o que é que ela vai cá estar, hein? Tão bom. Nós estamos aqui disposta a um protocolo para PT. Ela diz que vai precisar de mim. Fala sério. Doutor Alexandre. A culpa é sua, com todo o respeito. Quando vocês ouvem o som, inspirem. O som pergunta o vosso corpo. Não há dois sons iguais com a mesma peça, não ritmos diferentes. Porque a pessoa é uma parte do instrumento, digamos assim. É evidente que para quem estuda, a altura, o timbre do som, a intensidade também, dizem-nos algo sobre o estado de saúde do paciente. É quando se aprende a tocar um instrumento, o hemisfério direito e esquerdo começam a entrar em interação e a funcionar em paralelo. Quando eu estou a aprender música, o meu hemisfério esquerdo está a funcionar. Quando eu estou a tocar a música que estou a ler na pauta, o meu hemisfério direito está a funcionar. E há um exemplo histórico muito conhecido. Quando Einstein tinha algum problema que não conseguia resolver, isto é subejamente conhecido em qualquer biografia sobre este cientista, ele fechava-se e tocava violino horas a fio. Porque era o hemisfério direito que dava a resposta àquilo que o hemisfério esquerdo não conseguia alcançar. Quem diz o caso do Einstein, vários outros exemplos. Portanto, é muito importante, porque há um lado que o cérebro só solta, por exemplo, o hemisfério direito, nós só conectamos através de convite, digamos assim. Ao passo que o hemisfério esquerdo está sempre ativo, é preciso convidar o hemisfério direito do cérebro a funcionar. Portanto, daí a importância de aprender um instrumento e o facto das pessoas se tornarem mais inteligentes, porque ambos os hemisférios começam a entrar em atividade paralela, que normalmente não acontece.